desse grande dia que nós estamos hoje, e se comemora que estamos finalizando uma festa dos céus, amém? A festa de Hanukkah. Eu peço que quem está lá atrás possa vir aqui para frente, né? Os irmãos, se acomodar. E eu quero explicar um pouco para vocês, trazer a vocês o porquê de tudo isso hoje. O porquê dessas luzes. Nós vamos acender umas velas, a Hanukkah, menorá de 9 braços. E eu quero compartilhar com você o contexto disso tudo. Amém? Por volta dos anos de 168 antes de Cristo, um rei, Antíoco, decretou leis que proibiam o judaísmo, proibia a palavra de Deus, proibia o que Deus decretou para que o seu povo fizesse. E esse império, ele não queria apenas destruir o povo de Deus, mas ele queria arrancar tudo aquilo que o povo de Deus, que Deus ensinou para o seu povo. E ele proibiu o estudo da Torá, da palavra, ele proibiu a circuncisão naquela época, né? Como todos sabem, Jesus foi circuncidado, Jesus é judeu, Jesus nasceu judeu e Jesus morreu judeu. Foi proibido o Shabat, altares pagãos foram colocados no templo, sacrifícios idólatras foram impostos, várias práticas que o povo de Deus fazia passaram a ser punidas com a morte. O objetivo não era destruir fisicamente, mas apagá-lo espiritualmente. Foi nesse cenário que surgiu a resistência liderada por Matatias e os seus filhos, chamados Macabeus. Da famílias, eles lutaram contra um exército infinitamente maior e mais poderoso, mas prevaleceram pela fé e a coragem. Após vencerem a guerra, os Macabeus entraram no templo profanado e purificaram e encontraram apenas um pequeno frasco de azeite puro, suficiente para um único dia. No entanto, o azeite queimou por 8 dias. Amém. Até que um novo azeite puro fosse preparado. Este milagre representou que a luz de Israel nunca pode se apagar, mesmo quando há poucas forças aparentes. Amém? E assim foi uma luta entre o povo de Deus e um império que se levantou para destruir. Hanukkah é uma celebração de 8 dias. Por quê, gente? Como eu falei para vocês, 8 dias porque o azeite, digamos que uma botija dessa duraria apenas um dia. Essa era a quantidade exata. Isso aqui duraria apenas um dia. Para que esse azeite? Lá em Israel tem uma menorá que era acesa, não é acesa hoje porque não temos o tempo, mas essa menorá acesa todos os dias. Quando você lê a palavra de Deus, você vai entender que os levitas, todas as manhãs, eles retiram as cinzas da menorá para acender novamente. E essa era a quantidade de azeite que duraria para o dia. O templo foi profanado, foram feitos sacrifícios pagãos, foram colocados imagens no templo, mataram porcos, fizeram sacrifícios de porcos no templo, e aquele povo se levantou, e aquele povo venceu pela fé. E eles, no meio daquela limpeza toda, limpando o que tinha sido profanado, eles encontraram um frasco de azeite. E aquele azeite que duraria um dia, duraria 8
Duraram 8 dias. E ali eles viram o prover de Deus, não só na guerra, mas a luz do Senhor na noite. Nós estamos em tempo de milagres. E ali foi um milagre que o Eterno, nosso Deus, fez naquele tempo. E o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele quer fazer milagres até hoje. Ele faz milagres até nos dias de hoje. Amém? Amém. É uma festa que fala da independência, coragem, libertação e liberdade e fidelidade a Deus. Yeshua, ou seja, Jesus, esteve presente na Hanukkah. Ele é a luz verdadeira, que preserva a fé, santifica o tempo e revela o caráter do Pai. Nestes dias declaramos: obrigada, Senhor, pelos milagres da salvação, pelo óleo sacerdotal que mantém nossa chama acesa, por nenhuma treva apagar a luz que vem de Deus. Levante-se e resplandeça. Isaías 61. Dezembro é um tempo de gerar milagres e testemunhar salvação de vidas através de nós, através de você. Nos próximos meses, muitos verão que Deus fez e o que ainda fará. Amém? Deus quer fazer milagre através das nossas vidas, através de mim e através de você. Nós estamos em tempo de milagres. E nesta noite, eu gostaria de chamar os pastores e nós vamos acender a Hanukkah. Nós vamos acender a menorá. E eu quero que Diogo, Lisiane, José, Rosa, venham aqui na frente, pastor Carlos, pastor Vanessa. E nós vamos acender as luzes dessa igreja, amém? Espiritualmente, nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos guardar, nós precisamos nos posicionar. Aquele povo venceram aquela guerra, os macabeus, porque eles se posicionaram diante do império que estava ali para matá-lo. Ao negar a sua fé, eles se levantaram e lutaram. Eles se levantaram contra um império super poderoso e venceram, porque Deus estava com ele. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus está com você. Ele está com você. Não importa o que você esteja passando, se levante, não negue os princípios, não negue a palavra de Deus, não negue aquilo que Deus já te deu. Deus está com você, Deus está te guardando. O guarda de Israel, ele não dorme, nem cochila, ele está contigo, amém? E nós vamos acender a nossa menorá. Vou passar a palavra para o pastor Cazuza. Amém. Shalom, igreja do Avivamento. Amém. Amém. Hoje é uma noite memorável. Nós estamos celebrando a festa que representa um grande milagre. Amém? Até o final desse culto você vai entender muita coisa. Hoje você vai ouvir, aprender segredos que você nunca ouviu na sua vida. Você vai sair daqui cheio de luz, vai sair daqui iluminado. E o ano de 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Se manifeste na terra. Nós vivemos um período
aonde a verdade tem sido tirada. E o Jesus já falou lá há 2 anos atrás que o povo perece, o povo sofre, porque lhe falta o conhecimento da verdade. Conheça a verdade vos libertará. Deus não quer que sejamos religiosos ou brincando de Bíblia ou de religião, não. Deus quer que você conheça a verdade, ande na verdade, pratique a verdade, e a verdade vai trazer para a sua vida todas as bênçãos celestiais. Amém? O compromisso dessa casa é ensinar a verdade a você. Não é vir aqui pular, não é vir aqui inventar, não é vir aqui, não. É ensinar a verdade. Se você conhecer a verdade e andar nela, Deus vai realizar todos os desejos, os sonhos e as promessas do seu coração. Amém? Amém. Nessa noite nós estamos celebrando uma festa que Deus ordenou. Não é uma festa judaica, não é uma festa cristã, não é uma festa religiosa. É uma festa divina. A Bíblia diz assim: estas são as festas do Senhor. Nada contra, mas nós estamos num período que é festa todo dia, sim ou não? É errado. Eu particularmente tenho os meus critérios, mas 99% dessas festas que estão acontecendo não foi ordenadas por Deus. E cabe a cada um ter o discernimento se faz parte, se participa ou não. Não é eu que vou chegar aqui para alguém e falar, vá ou não vá, faça ou não faça. Não. Conheça a verdade e a verdade vai orientar você. Sim ou não? Essa festa foi ordenada por Deus. Jesus foi a essa festa. Foi nessa festa que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Amém. E quem andar por mim nunca vai tropeçar em trevas. Amém? Então Jesus está aqui nessa noite e nós vamos celebrar o grande milagre da luz que Ele acendeu na sua vida. Amém? Um dos segredos importantes da festa das luzes, da festa de Hanukkah, festa da dedicação, é que às vezes nós achamos que se nós ensinar o que sabemos a outro, ele vai tomar o nosso lugar. E isso é um engano, uma mentira. A luz que o Eterno acende na sua vida vai acender todos que estão à sua volta e ela não vai se apagar, pelo contrário, ela vai multiplicar. Então nessa noite eu profetizo que através da sua vida, outras vidas vão ser acesas, outras vidas vão ser salvas, outras vidas vão ser transformadas e libertas. Se você está entendendo, diga aleluia, glória a Deus. Abaixa uma chama, uma faísca de Deus, uma faísca divina em você, para iluminar todos aqueles que estão em sua volta, iluminar sua casa, sua família, sua empresa, seus negócios, seus projetos, sua vida espiritual, na sociedade aonde você chegar. Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Amém? Quando você chegar, você vai iluminar aqueles que estão em trevas. Amém? Então, nesse momento nós vamos fazer o acendimento da menorá. É um ato profético, é um ato simbólico. Amém? Amém. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos. E nessa noite Ele nos ordenou a acender a luz, a chama divina da sua menorá. Amém? Amém.
Você pode ficar de pé. Aleluia. Você pode dar uma palma para o Senhor. É a cintura eterna da sua vida. Apenas uma luz. Qual o resultado? A luz de Deus na sua vida vai clarear toda a gente, vai acender toda a gente que estão à sua volta, toda a sua família, toda a sua casa. Haverá luz divina, luz eterna. Amém? Vamos adorar o Senhor. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Vamos adorar o nosso Deus.
Salmo 67. Deus tem misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Levanta-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozijem as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Vamos ministrar nossos dízimos, nossas ofertas com a pastora Luciana. Amém? Shalom, igreja. Amém. Quem desejar um envelope, já levanta a sua mão. Amém? Os irmãos vão distribuir. Só quero ler um versículo com vocês. Continua com a mão levantada. Quem deseja envelope, que os irmãos vão passar entregando. Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, que nessa noite, fique de pé, para vamos orar. Fique de pé, por favor. Vai ficar de pé. Prepare a sua oferta em nome de Jesus. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus ministra no seu coração quando você vier ofertar. E como já foi ministrado aqui nessa noite, que você não se amolde, que você não seja moldado ao padrão mundano, mas que a palavra de Deus te molde todos os dias. Lembra que todos os dias a nossa mente ela é renovada. O nosso HD está aqui, é transformado. E lembrem-se sempre, queridos, o nosso HD que está aqui ele foi feito para criar. Então verbalize. Comece a verbalizar a palavra de Deus dentro da sua casa. Não é só dizer eu não aceito, é declarar a palavra e viver a palavra de Deus. Senhor, eu posso estar passando agora por um tempo de escassez na minha casa, mas eu declaro, Senhor, que vai vir a sua abundância, porque eu vou me moldar ao padrão da tua palavra. Eu vou cumprir os teus mandamentos, os teus princípios. E a palavra de Deus fala que aqueles que forem fiéis, se fizerem prova dele, ele não vai abrir as portas, é as janelas. Lembra? As janelas só abrem por dentro. Então é o próprio Deus que vai te abençoar. Ninguém vai entender, mas você precisa crer e guardar as promessas que ele faz. Amém? Vamos orar nessa noite. Pai, nós apresentamos cada dízimo, cada oferta, cada primícia que os teus filhos vieram trazer nessa noite. Aqueles que ainda não têm semente, que o Senhor dê semente para eles plantar. Que a sementeira deles, Senhor, seja tão próspera que eles sejam semeadores não só da tua obra, mas aonde eles forem, Senhor. Que eles possam vir aqui, Senhor, testemunhar do que o Senhor tem feito.
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e não queda. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspero, calcará os pés o filho do homem e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu me livrarei. Por-o-ei um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificar-o-ei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Passa a palavra do pastor Cazuza. Amém, igreja? Chamou a igreja do avivamento, amém? Pode acender as lamparinas. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, 8. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou olhar ali na tela. Glória a Deus. Amém? Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque esses que são puros, são limpos, verão a Deus. E em uma outra ocasião, Jesus disse: sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Então, o que Jesus estava falando aqui? Que santidade é ter pureza de coração, é ter um coração puro, ter um coração limpo. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Quero que você feche seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos nessa noite
memoráveis. Nós cremos que vai ficar escrito nos livros da tua memória no céu o que está acontecendo aqui nessa noite. Aleluia. O que o Senhor vai fazer, está fazendo nessa noite na vida de cada um. E eu tenho certeza que a chama, a tua luz que foi acesa na vida de cada um de nós aqui, nunca vai se apagar. Amém. Mas ela vai permanecer acesa e ela vai acender outras vidas. Aqueles que estão em trevas, aqueles que não têm o entendimento da tua luz, quando se deparar com cada um de nós, eles vão vir para a luz, porque a tua luz vai clarear através da nossa vida. E nesse momento a tua palavra vai ser ministrada. Pedimos que o teu Espírito venha iluminar a mente, o discernimento do mensageiro, para que a tua palavra produza em cada um de nós o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. E uma aplauso bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Dê mais forte esse aplauso a Ele, ele é vivo. Amém? Se fôssemos dar um tema, um título para a mensagem de hoje, seria a luz que vence a impureza. Amém? A luz que vence a impureza. Nós precisamos estarmos puros. O que apaga a luz? A impureza. Se o combustível for adulterado, não vai funcionar, não vai acender. Então, se haver impureza dentro de nós, não tem como a luz do Eterno permanecer acesa. Não sei se você está me entendendo. Então, a festa de Hanukkah, a festa das luzes, ou a festa da dedicação, que é a mesma coisa, amém? Como nós já ouvimos aqui o significado pelo qual devemos todos os anos celebrar com alegria, amém? É uma lembrança de um recomeço, um reacendimento da luz divina na vida daquele que se purifica, daquele que se mantém fiel a Deus, amém? Então, a festa de Hanukkah não é apenas uma festa histórica, é uma mensagem espiritual e viva, amém? É uma mensagem para acender a chama eterna nos nossos corações. Ela se dá início em uma época, como já ouvimos aqui, que o templo sagrado, o templo de Deus, estava sendo profanado pelos sírios e pelos romanos, que não é diferente dos dias de hoje. Você vai entender daqui a pouco. E nessa noite, nessa geração, Deus está levantando eu e você. Deus está nos levantando para nos posicionar como aqueles que têm um coração e um espírito puro. Amém? Que não se contamina com os manjares do mundo. Quem está entendendo, diga aleluia. Qual foi o problema naquela época? Eles tiraram a menorá do templo, destruíram o templo? Não, contaminaram o azeite. Deus não realiza milagre na vida daqueles que estão impuros, que estão contaminados. Mas os rituais acontecem, aconteciam os rituais, aconteciam os sacrifícios, mas de uma forma impura. Mas Deus não se manifestava. Lembra? Aquela época fazia esse acontecimento, foi por volta
150, 160 antes de Cristo, mas já fazia 300 anos, 150 anos, 300 anos, que Deus não se comunicava com o seu povo na terra, por causa da profanação. Mas quando alguém se levanta e se posiciona e purifica o altar, purifica a casa de Deus, purifica o azeite, Deus faz um milagre, acende a chama de novo, e logo em seguida o Messias, o nosso Salvador Jesus, vem e faz aquilo que estava prometido. Amém? Então, a festa de Hanukkah significa dedicação a Deus. Antes da luz brilhar, Deus precisa restaurar, purificar de dentro para fora. Antes de Deus tronar o seu coração, antes de Deus fazer de você a sua habitação, você precisa se purificar. Sem purificação, não tem como a luz do Eterno acender dentro de mim e de você. E se não haver luz em mim e você, vamos andar em trevas. Por isso que as pessoas leem a Bíblia, escutam a Bíblia, passa o ano todo na igreja e não entende nada, termina o ano do mesmo jeito. O milagre não acontece, Deus não desata a promessa, a bênção, os projetos não desata, porque falta luz, falta entendimento. Então a impureza não destrói, presta atenção nisso, a impureza não destrói, a impureza contamina. Nós precisamos ter esse entendimento. As Escrituras Sagradas, ela tem 4 níveis de revelação. Na palavra de Deus, existem 4 níveis de revelação. O que nós estamos executando aqui, ensinando, é apenas o início do primeiro nível de revelação da palavra. Porque existem segredos na palavra que nós ainda não estamos preparados para receber, para ouvir. Por quê? Não adianta você dar uma ferramenta para alguém que não sabe utilizar. Sim ou não? Você dá uma ferramenta, um carro potente, um carro 2.0, uma caminhonete a diesel, na mão de quem não sabe dirigir, na mão de um irresponsável, vai causar uma tragédia. Sim ou não? Então, nós precisamos se dedicar a Deus para que os níveis de revelação espiritual sejam desatados sobre a nossa vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Então, os gregos, romanos, não destruíram o templo, eles contaminaram. Esse é o método das trevas: misturar, relativar, confundir. É assim que as trevas trabalham. Como foi que a serpente começou a trabalhar lá no Éden? Confundindo Adão e Eva. Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção, Deus deu um princípio, e a serpente foi lá e começou a trabalhar. Sim ou não? Foi assim que Deus disse? Não, mas se vocês comerem, não vai acontecer assim, vai acontecer de outro jeito. E aí foi relativizando, foi enganando, foi trabalhando. O resultado, Adão e Eva, ao invés de obedecer a Deus, deu ouvido a voz da serpente, e nós já sabemos as consequências disso. Então, a impureza espiritual age de que maneira? Mistura a fé com cultura. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, dentro da casa de Deus, mais cultura do que o que é sagrado, do que a palavra de Deus. E nós estamos vendo o resultado: muita lorota e pouca santidade. Nós precisamos resgatar os princípios divinos na nossa vida, para que a luz, lembra, eu vou dar um exemplo de pureza. O que é pureza? Jesus foi chamado para ir socorrer
uma garotinha, uma menina, de uma faixa de uns 12 anos, que estava morrendo na casa de um sacerdote chamado Jairo. E Jesus falou: Jairo, eu vou lá na sua casa. E nesse percurso, uma mulher que também há 12 anos se encontrava em um estado de impureza. Ela tinha uma hemorragia. E ela vai e toca em Jesus, nas vestes de Jesus. E Jesus para e diz, pergunta: quem me tocou? E aí o seu discípulo, a multidão apertava ele, e alguém respondeu, um dos seus discípulos respondeu: mestre, como vamos saber quem me tocou? Porque todo mundo está aqui apertando, todo mundo está te sufocando, como vamos saber? Ele falou: não, alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Pureza, de mim saiu virtude, de mim saiu santidade. Esse é o resultado de quando você anda em pureza, quando você anda em santidade. Não precisa você liberar o receba, não precisa, não. Tocou em você, chegou perto de você, vai sentir a presença de Deus, vai sentir a luz do eterno. E eu profetizo que essa luz vai brilhar na sua vida, essa pureza vai se manifestar sobre você. Amém? E aí, olha como vai se encaixando as coisas. A mulher santa santifica seu marido. O marido santo santifica sua esposa. O que é santidade? Pureza. Bem-aventurados os puros, os limpos. Como que você vai ganhar seu marido? Como que você vai ganhar seu filho? Como que você vai salvar sua casa, sua família, se você não entrar em um processo de purificação, de santidade? Se nós se rende às tentações ou às ameaças. Quando a palavra de Deus diz assim: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, não é fazer todos os gostos deles, não. Sujeitai-vos vossos maridos no Senhor, naquilo que é santo, naquilo que é puro, naquilo que é limpo. Se o seu marido, se o seu cônjuge, sua esposa vem com propostas erradas, impuras, indecentes, repreenda em nome de Jesus. Não ceda à chantagem, não ceda à ameaça, nem caia na tentação. É através da sua vida, através da sua luz, que Deus vai clarear e salvar a vida dele. Você está entendendo agora? Todo mundo, aleluia. Qual o objetivo da impureza? Apagar a luz de Deus na nossa vida. Mas eu profetizo que toda impureza vai ser retirada do nosso meio, da nossa casa, da nossa vida, em nome de Jesus. E o que vai prevalecer na minha e na sua vida é a luz que Jesus acendeu, aquela que nunca se apaga. Você está entendendo? Diga aleluia. A impureza, ela tenta apagar a sensibilidade espiritual antes de apagar a fé. A Bíblia diz que o maligno veio para roubar, matar e destruir. Eu nunca vi Satanás roubar ouro, roubar prata, roubar banco, roubar carro, roubar boi, roubar nada material. Ele rouba a nossa fé. Ele apaga a luz de Deus que acendeu na minha e na sua vida. Porque ele sabe que se a luz apagar, nós vamos tropeçar nas trevas. Vai fazer coisa errada, aquilo que não agrada a Deus. E aí as consequências, ela vêm. Diga misericórdia. Na época do milagre de Hanukkah, foi encontrado uma porção de azeite para acender a menorá do templo. O que nós aprendemos com isso? Mesmo em meio à contaminação, foi encontrado um vaso de azeite puro, selado pelo sumo sacerdote. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Mesmo em um tempo que infelizmente a impureza está dentro da casa de Deus, Deus vai achar
os vasos de azeite puro. E Deus vai arrancar toda a impureza que haver dentro de nós, Ele vai limpar. Amém? Quem suportar o processo nessa casa vai ser limpo de dentro para fora. Quem não tirar a pureza de dentro de si não vai permanecer, não vai suportar o processo, porque o processo é limpar, tirar a impureza, a imundícia de dentro da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, expulgar tudo para fora e acender a luz verdadeira do eterno dentro de nós. Naquela época havia pouco azeite, pouca força, apenas uma família para lutar contra o exército. A esperança humana era zero, mas Deus fez um milagre. Agora deixa eu perguntar uma pergunta simples para você. Por que o azeite apenas para um dia durou 8 dias? Um voluntário para me responder. Por que o azeite que apenas para um dia durou 8 dias? Era puro. Deu uma pausa bem dessa manhã. Deus não está procurando em mim e você quantidade de recursos. Ele está procurando pureza. Se haver pureza na minha e na sua vida, o milagre vai acontecer. Deus não trabalha com muito, Ele trabalha com aquilo que é puro, com aquilo que é santo. Aleluia. O azeite durou 8 dias, porque era puro, porque era limpo, porque era santo. Se não fosse puro, não ia durar. E sabe o que eu aprendo com isso? Aquelas pessoas que não se permitem ser purificadas pelo sangue de Jesus, não suportam a sã doutrina do Evangelho, não aguenta, se desvia e volta para o lamaçal do pecado. Mas eu profetizo que na minha e na sua vida não será assim. Nós vamos suportar a prensa, nós vamos suportar o processo, vamos ser selados, purificados pelo sangue de Jesus. E quem pensava que nós ia durar um dia, nós vai durar até Jesus voltar. A luz do eterno vence a impureza. Só vamos conseguir vencer as impurezas, as tentações lá fora, se a luz do eterno estiver acesa dentro de nós. Sem luz, não conseguimos resistir às tentações. Eu quero dar um exemplo. Deus, 3 homens que Deus usou. Tinha tanto para falar hoje, mas não vai dar certo. Quem acompanhou o devocional na semana, a oração de 11 horas? Quem foi abençoado? Amém? Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Vamos planejar um projeto para nós continuar essas lives. Amém. Amém? 3 homens que Deus usou tremendamente. José, Moisés e Davi. Quero pegar o exemplo desses 3 homens. Por que Deus usou José como salvador do mundo? Porque não sei se você tem essa informação, lá no Egito, o nome de José, foi mudado para Zafenat Barné, que significa o salvador do mundo. E realmente ele salvou o mundo antigo daquela época. Deus vai usar você para salvar todos aqueles que Ele vai cruzar no seu caminho. Amém. Deus vai usar você através da sua luz, vai salvar sua casa, sua família, seus filhos, sua parentela, seus empregados, aquelas pessoas que se aproximar de você, vai ser acesas, vai ser iluminadas através da sua vida. Amém?
deitar, não precisa pular, não precisa nada. Você só precisa ser puro. Amém. Se você se purificar, quem encostar em você incendeia. Simples assim. José teve proposta na casa de Potifar, sim ou não? Deita comigo, leia lá Gênesis 39. É muito fogo no lugar. Amém? Leia lá no Gênesis 39. A mulher de Potifar falou: deita comigo, José. E olha o que José responde. Depois você lê lá para não ficar tempo. Como eu poderia cometer esse pecado contra o meu Deus? Vai ter lugares que você vai estar sozinho, com poder, com propostas que parecem ser vantajosas, mas lembre-se que Deus está me assistindo, Deus está me vendo. A preocupação de José não foi pecar contra Potifar, porque Potifar disse para ele: ó, na minha casa você domina tudo, só não toca na minha mulher. Sim ou não? Então ele podia falar para ela: como poderia eu fazer isso contra o meu patrão, contra o meu senhor, contra o meu dono? Ele era escravo. Sim ou não? Mas o temor de José não estava em Potifar. O temor de José estava no seu Deus, no Deus que ele temia, no Deus que ele servia, no Deus que estava com ele. Porque a palavra diz no Gênesis 39 que a presença de Deus era com José. Então deixa eu falar uma coisa para você: Deus prefere você puro, preso, do que você limpo, solto. Deus prefere você puro, preso no calabouço, do que você solto, impuro, se profanando, se contaminando. Porque o resultado da rejeição de José foi o quê? Cadeia. Porque ela bolou o plano, fica com as vestes dele e acusou ele ter violentado ela, sim ou não? Isso custou caro para ele. Deixa eu falar para você: a pureza custa caro, mas não se encontra em qualquer esquina. Só vai encontrar no coração daqueles que têm temor a Deus, daqueles que, quando chega a oportunidade da tentação, dizem assim: como eu cometeria tal pecado contra o meu Deus? E você, essa pessoa, quando chegar a situação para você se contaminar, traga essa frase de José, esse versículo de José à sua mente: como eu poderia cometer tal pecado contra o meu Deus? E Jesus disse: não tenha medo de homens que pode até te matar, mas não pode fazer mais nada no seu corpo. Antes tema a Deus, que além de te matar, pode mandar tua alma para o inferno. Então não ceda às tentações, não se contamine com o pecado. E aí nós sabemos que José foi preso injustamente, mas não se contaminou com a imoralidade sexual. Ele permaneceu íntegro, puro. E deixa eu falar uma coisa para você: quando alguém se esquecer de você, não é castigo de Deus, é abandono. É porque Deus está preparando o trono para você sentar. José lá no presídio foi esquecido, sim ou não? Mas Deus estava preparando o momento certo. Se você purificar sua alma, seu coração, no momento certo, Deus vai te honrar em público, porque está escrito: para cada dia de vergonha, dupla será a honra de Deus na sua vida. Diga: pastor, o que eu preciso fazer? Purificar-se, ser puro de coração, e você verá a Deus. Amém? Davi, por que Deus trabalhou como trabalhou na vida de Davi, perdendo um grande campeão, um grande vencedor? Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Se ele era um homem segundo o coração de Deus, o coração dele era puro ou impuro? Puro. Por isso que Deus trabalhou e deu vitória em todas as batalhas. Mas quando Davi se contaminou, não resistiu, o que José resistiu, o que aconteceu? A desgraça entrou no seu reino, a desgraça entrou na sua família. Então aprenda: quem é limpo, continue mais limpo; quem é santo, continue se santificando, para que nós suba de nível de revelação. Amém? Eu profetizo e pode aplaudir o Eterno. Eu profetizo que a cada dia você crescerá na presença do Eterno e a sua luz vai iluminar cada dia mais. Amém? Moisés foi escolhido por Deus desde o nascimento para libertar o povo da escravidão. O povo de Deus que tinha se contaminado no Egito com várias práticas pagãs. A pergunta é: Moisés tinha um coração puro? Não. Quando ele encontra com Deus na sarça ardente, não foi assim? Lá no deserto, o que Deus falou para ele? Tira a sandália, você é impuro. O lugar que você está pisando é limpo. Aí ele tira a sandália e entra na presença do Eterno. O Eterno diz: você ainda está limpo, você se limpou, ainda está impuro, se limpou por fora. Coloca a mão no peito. O que aconteceu com a mão de Moisés? Impureza. Eu profetizo que Deus vai tirar de dentro para fora toda a impureza que havia em você, e nós vamos entrar na presença do Eterno com alegria e com a luz que ilumina para a vida eterna. Amém? Precisamos vencer o tempo da espera. Para Deus realizar o milagre, nós precisamos esperar o tempo certo. Tudo tem um tempo. Quem se avexa não vive o milagre da multiplicação. O azeite teve que durar 8 dias, teve que esperar. Se é nos dias de hoje, já tinha dado um jeitinho brasileiro, assim, arrumado qualquer azeite, qualquer, assim, e aí ia apagar a luz de novo e ia profanar. Tem um fruto do Espírito Santo que se chama paciência. Busca ele. Ele é muito importante para a vida do cristão, para a vida do crente. Se você, já dizia a minha avó, quem não tem paciência não se salva. Era assim, pastor? Os mais velhos diziam: quem não tem paciência não se salva. Quem se avexa, come cru. Então a paciência, você vai ter que esperar o tempo certo de Deus realizar a promessa na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não faz nada aleatório. Tudo que Deus faz é perfeito. O azeite que acende a luz tem que ser puro. Quantos frutos do Espírito nós encontramos lá em Gálatas 5? Quantos? 9 frutos, sim ou não? Quantas essências precisa para preparar o azeite da unção? Quantos? 9 azeites. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você entender, vai mudar muita coisa na sua vida. Por que o azeite tem que ser puro, preparado pelo sumo sacerdote para ser usado para acender a menorá? Estavam trocando o azeite que Deus limpou e consagrou por banha de porco. Ou não estavam sacrificando o porco no altar?
Um bom entendedor é a palavra mágica. Esse azeite aqui, eu preparei com saideira. Existe aqui 8 essências. Aqui tem o bálsamo, o azeite da oliva, o nardo, aloés, mirra, canela, acácia e cálamos. Qual tem 8? Qual que está faltando? E veja como é interessante, como Deus é perfeito. A mirra, que significa amargo, amargura, ela representa na unção mansidão, domínio próprio. O cálamo significa justiça, retidão. A cássia, pureza. A oliva, o azeite, representa o Espírito Santo. A canela significa amor, zelo, cuidado. O aloés significa honra. O nardo significa adoração. Está faltando uma essência. Essa essência é de uma árvore que nasce no deserto, que foi extinta. Ela não existe mais. Ela foi extinta há 1500 anos antes de Jesus. O nome dessa essência, dessa árvore, chama-se Sheva, que significa iluminação. Você vai receber hoje uma botijinha de azeite com todas essas essências, com 8 essências. Por que Deus permitiu que a essência mais importante fosse extinta, parasse de existir? A árvore chamada, depois você pesquisa, chamada Sheva, no hebraico, Shava, que é o mesmo nome daquela mulher que Davi tomou de Urias, Betseba, chama Betseba, não é Betseba. Lembra aquela rainha de Sheba? Esse nome significa juramento, promessa. Você vai receber hoje uma botija com 8 essências. O óleo que nós usamos aqui, de unção, é com as 8 essências. Nós não usamos qualquer óleo, de qualquer jeito, qualquer essência. É de acordo com a escritura na Bíblia. Vai faltar uma essência, que é aquela que representa a luz. Sheva, o juramento, a luz de Deus na nossa vida. Sabe por que está faltando uma essência? Porque você é a essência que está faltando no seu irmão. Você é a luz que vai iluminar a vida do seu próximo. Você é a luz que vai iluminar sua casa. Você é a luz que vai iluminar sua família. Você é a luz que vai iluminar lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na feira, onde você passar. Você é a essência de Deus
Agora, o processo para tirar a essência é na prensa. Se você não suportar ser imprensado, para expurgar as impurezas, você não vai permanecer na luz. E isso é muito sério. Jesus uma vez fez a pergunta para os seus discípulos, e ele disse: qual é a condenação do homem? E é uma pergunta que a maioria dos crentes não sabe responder até hoje. E Jesus disse: a condenação do homem é esta, que a luz veio ao mundo, mas o homem odiou a luz, amou mais as trevas, porque as suas obras são maus. E se esse homem mau e impuro vir para a luz vai expor as suas obras. Então, para não ser exposto, ele prefere ficar nas trevas, e por isso vai ser condenado. Mas eu estou diante de homens e mulheres que saíram das trevas e vieram para a luz. E a luz que o Eterno está acendendo na minha e na sua vida, ninguém vai contaminar o azeite. Ela vai permanecer acesa até a vida do Eterno. Amém? Qual o grande desafio? Permanecer puro, limpos. Porque se contaminar o azeite, tem uma consequência. O azeite impuro, a contaminação atrai espíritos imundos. Se o azeite for contaminado, a luz enfraquece. Se a luz enfraquecer, espíritos imundos se aproximam. Preste muita atenção nisso. Quando a mistura no azeite, a luz enfraquece. E se a luz enfraquecer, espíritos imundos começam a encostar. Quer ver um exemplo? Saul, quando o Espírito de Deus saiu em Saul, o que encostou nele? O espírito perturbador. E aí quem tinha a luz naquele momento? Davi. Por que Davi tinha luz? Porque o profeta foi na casa do pai dele, levou o azeite, ou não? E derramou sobre sua cabeça. E aí, para o rei Saul ficar em paz, o que tinha que fazer? Chamar Davi para tocar uma viola para ele. Quando Davi chegava, olha, eu libero essa palavra sobre a sua vida. Aonde você chegar, todo espírito imundo vai bater em retirada, sem você precisar abrir sua boca. Só a presença de Deus, a luz do Eterno sobre a sua vida, vai expelir a imundícia do seu território, em nome de Jesus. Amém? Jesus não debatia com o espírito imundo, ele dava ordem: sai. Eu vejo hoje alguns profetas só falta sair na mão com os endemoniados, com quem está possesso. Não é assim que Deus trabalha. Quem tem luz não trabalha assim. A palavra de Deus diz que a luz que estava em Pedro, o apóstolo Pedro, São Pedro, aonde ele passava, a sombra dele expulsava e expelia os espíritos imundos. E eu profetizo que essa luz, essa unção vem sobre a sua vida. Amém? Eu acho que você não recebeu. E para nós concluir, para nós encerrarmos esse momento, o que é um azeite impuro? O azeite, ele representa vida interior com Deus, intimidade com Deus, unção, revestido de poder, unção, influência espiritual. O azeite impuro é o azeite misturado. Não é ausência de fé, é uma fé contaminada. E a pergunta a ser feita é: como está a nossa fé? Está pura ou está contaminada? Vou dar alguns exemplos de uma fé contaminada. Verdade e mentira.
para aquilo que me dá benefício, eu sou verdadeiro. Mas para aquilo que me expõe, me confronta, eu conto a mentirinha. Então, se você não anda assim, sim, não, se ainda usa duas mentirinhas para justificar ou para sair da situação, a sua fé está contaminada. E isso atrai espíritos imundos, espíritos de perturbação. E o objetivo deles é apagar a luz de você de uma vez por todas. Então, ande sempre com a verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Se eu sei, eu sei. Se eu tenho, eu tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. Se eu vi, eu vi. Se eu não vi, eu não vi. Se misturar a verdade com mentira, contamina a fé. E se a fé for contaminada, você vai apagar a luz de Deus na sua vida. Santidade e profanação. O que nós precisamos fazer para ter santidade? Guardar os mandamentos do Eterno. O que santifica a minha e a sua vida é obediência aos mandamentos de Deus. E para essa área espiritual, dois princípios é fundamental: a pureza sexual e a pureza da alimentação. Se você não guardar as leis alimentares e se você não guardar a pureza sexual, você contamina a sua fé. Quer ver um exemplo? Não vou me entrar muito nessa área porque as crianças estão no mundo hoje. Mas lembra, nós falamos aqui que aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava aí no estado de impureza, sim ou não? O Eterno mudou essa regra. E sabe o que mais acontece na vida dos crentes hoje? É fazer. Deixa eu procurar as palavras para expressar de uma forma. O casal não pode se relacionar nos dias da regra da sua esposa. Isso contamina a fé. Por isso que hoje nós vemos crentes um caindo na prostituição atrás do outro, porque não guarda a pureza, não guarda a santidade. Nós vemos crentes hoje com medo de demônio. Não vou com medo. Em meu nome expulsarão demônios. Então você precisa guardar a santidade. Você, mulher, quer ser pura, quer ser limpa, coloque a regra certa no seu casamento. Você está me entendendo? Porque se não for assim, você não vai conseguir santificar o seu marido. E vice-versa. Homens, respeite as suas mulheres. Ame a sua mulher como Jesus amou a igreja. Jesus não profanou a igreja, ele santificou. Ele chegou no templo e ele tirou tudo que era imundo para fora. Tire a imundícia da sua vida. Tudo que Deus fez é perfeito e é para o nosso bem. Amém? Então, estude sobre as leis alimentares. Se nós fazemos um jejum, uma consagração, tirando da nossa vida aquilo que é lícito comer, e isso já eleva a nossa espiritualidade, imagine nós tirando do nosso cardápio aquilo que Deus falou: não coma. Quem está entendendo, diga aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, estude. Quem tiver dúvida, me procure que eu esclareço para você. 7 dias a sua esposa não pode se relacionar com você, marido, nem o marido com você, esposa. É um estado de impureza. E quando você quebra esse princípio,
A luz vai se apagando, a luz vai se apagando, a luz vai se apagando, e o resultado é os espíritos imundos que saíram, voltaram. Em nome de Jesus, daqui mais 1 ano, 2 anos, você vai estar em outro nível espiritual, de revelação da palavra, se você entende, aleluia, glória a Deus. Sem pureza, ninguém verá o Senhor. Você precisa santificar o seu leito conjugal. Você precisa santificar a sua mesa. Amém? Não misture o óleo. Não misture a sua fé. Não enfraqueça a sua fé, senão os espíritos imundos encostam. Diga misericórdia. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Amém? A palavra de Deus tem que ser levada no sentido literal. Nem todo azeite é puro. Precisa ser acrescentado na oliva as essências. Está faltando uma essência, porque não existe mais a terra. Porque essa essência é você. Amém? A árvore da vida, a luz de Deus habita em você. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Então a essência que está faltando no azeite está dentro de você. É você que vai acrescentar para iluminar a sua vida, iluminar a vida daqueles que estão à sua volta. Amém? Então, quando o azeite é contaminado, espíritos imundos se aproximam. E qual a intenção deles? Qual o objetivo deles? Apagar a luz divina que há em mim e há em você. Amém? Então, o problema é a mistura. Não misture. E talvez o que eu vou falar agora possa escandalizar, mas o meu compromisso é com a verdade. Não misture festa das luzes, festa de Hanukkah com Natal. Natal é azeite misturado. Me mostre algum personagem ou alguma narração do Natal que está na Bíblia, que está nas Escrituras. Ah, pastor, então eu não posso participar do Natal, comemorar Natal. Aí a responsabilidade é sua. Eu estou apenas ensinando a verdade. A nossa verdadeira luz é do azeite puro, não é de azeite contaminado, não. O meu Pai se chama Pai Celestial. O nosso Pai que está no céu. Não é Noel, não. Ele não é puxado no trenó por um monte de animalzinho que não tem asa, mas voa. E por aí você vai tirando cada um as suas dúvidas, o seu parecer. Ele é a verdade. Amém? Amém. Ele é a verdadeira luz. Como se livrar do azeite impuro? Para nós encerrar. É muito simples, muito claro. Primeira coisa, confesse a verdade. Lembra Davi quando se contaminou? O Bet-Sheba. Deus mandou o profeta da sua casa, sim ou não? Ele estava tentando colocar o seu pecado debaixo do tapete, esconder das trevas, sim ou não? E aqui eu aprendo muito com o profeta. O profeta não chegou lá dando de dedo na cara do rei, falando: você é um prostituto, você pecou, ele foi assim? Não, o profeta Natan chegou lá e falou: Davi, havia um homem muito rico numa cidade, que tinha muito gado, muitas ovelhas, muitas novilhas, e veio um viajante estrangeiro, e ele recebeu na sua casa e resolveu dar uma festa, mas em vez de pegar do seu curral, que ele tinha muito, pegou do seu empregado que tinha apenas uma ovelhinha, matou e deu banquete.
aí Davi diz: se é no meu reino, ia devolver 4 vezes mais, e ia morrer. Era um homem morto. Aí o profeta diz: esse homem é você, Davi. Porque Urias só tinha uma mulher. No seu harém você tinha centenas para escolher uma para casar. Mas Urias só tinha uma e você tomou e matou ele. O que foi que Davi fez? Rasgou as vestes, foi para a cinza com o pó e confessou a Deus a verdade. Deus perdoou ele, mas as consequências. Então, quando chegar o mau pensamento, a tentação, quando chegar a proposta errada, pense muito. Lembre-se dessa fala de José: como eu poderia cometer esse pecado contra o meu Deus? E aí Deus vai trazer luz para a sua vida. Amém? Primeiro passo para se livrar do azeite contaminado. Segundo passo, arrependimento. Confesse e se arrependa. O que é arrependimento? Abandonar aquela prática. Amém? Terceiro passo, se encha com aquilo que é santo. Se encha da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer que o azeite que foi derramado sobre a sua vida seja purificado, se encha da palavra. Nós aqui desafiamos você a ler Bíblia todo dia. Nós não queremos aqui que nós seja conduzido apenas pelo que o pregador fala. Não, você tem que ser conduzido pela palavra de Deus. O pregador só vai te ajudar aqui ensinando, como um professor ensina seus alunos. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é a leitura, é a intimidade, é Deus ver você na sua casa estudando a sua palavra, tendo intimidade com Ele. Quem está entendendo, diga aleluia. Glória a Deus, um aplauso ao Eterno. E aí, quando você purificar o azeite dentro de você, quando a sua fé for purificada, ela automaticamente vai expulsar todas as trevas, todas as impurezas que estiverem em sua volta. A luz vai voltar a governar, a presença de Deus vai permanecer na sua vida e o inimigo vai partir em retirada. Está escrito: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então a luz do Eterno que está sobre a sua vida vai expulsar o diabo de perto de você, em nome de Jesus. Amém? Não é gritando, não é com ritual, não é com muro, é com a verdade. Amém? É com santidade, é com intimidade, é com conhecimento das Escrituras, é com pureza no seu coração que você vai passar. E quem tiver com inveja, com má intenção, com demônio, espírito imundo, não vai suportar, não sentar em você. Você vai andar igual quando Moisés desceu do Monte Sinai. Ninguém tentava olhar para ele, estava tudo contaminado, sim ou não? Adorando o bezerro de ouro. Mas quando Moisés desce do monte, quem aguentava olhar para ele? Bem assim vai ser você, se você se purificar. Os teus inimigos não vão aguentar olhar para você, porque a sua luz vai brilhar e vai cegar os olhos dos teus inimigos. Se você está entendendo alguma coisa, diga aleluia, glória a Deus. O azeite puro mantém a chama acesa, mas o azeite impuro enfraquece a chama. Mistura de azeite é perigoso. Fique com o que a palavra diz. Hoje nós estamos ouvindo de muitas coisas por aí. Deixe Deus voltar a governar a sua vida através da luz. O espírito imundo não permanece aonde o azeite é puro. Se a sua fé for pura no único Deus, lembra que Josué se posicionou? Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Serviremos o Deus das Escrituras. Amém?
E eu quero orar por você nesse momento. Se for possível, você fique em pé para nós encerrarmos essa parte. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a luz. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a luz. Que Deus, Espírito Santo, Jesus, Filho de Deus, acendeu na sua vida, nunca vai se apagar. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Israel, Tu és a luz eterna, e em Ti nunca houve, nem haverá trevas. Nessa noite, em Hanukkah, nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto e humilde. Purifica o Teu altar em nós, remove toda impureza que tentou apagar a nossa chama. Pensamentos errados, palavras indevidas, atitudes erradas contra a Tua palavra. Assim como no templo foi encontrado um vaso de azeite puro, separado para Ti, selado pela Tua verdade. Nessa noite, acenda em mim novamente nas nossas vidas a Tua luz, que nós seja vasos de honra que acenderá a chama do Espírito de Deus nas nossas vidas, que dissipa toda escuridão, cura as feridas, restaura a nossa fé, traga o discernimento para o nosso caminho, sustenta a nossa chama no tempo da espera, que mesmo pouco azeite, a luz permaneça acesa pelo Teu poder e não pelas nossas forças. Nós declaramos nessa noite que a Tua luz vence as impurezas, vence o medo, vence o pecado, vence toda a obra das trevas. Dedicamos essa noite, esse culto, nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossa igreja, ao Teu santo nome, que sejamos a luz desse mundo para a Tua glória, em nome de Jesus. Se você orou, dou a glória a Ele, Essa mulher que mesmo com o coração sangrando, ela está com um sorriso no rosto, ela está servindo em qualquer situação, ela deixa e ela vai. Amém. Muitas vezes nós vemos ela com um sorriso que não cabe nela, mas só sabe ela e Deus enquanto o coração dela está sangrando. Mas ela não retorna ao céu, ela está sempre pronta para servir. E essa mulher que nós queremos honrar hoje, essa mulher que é exemplo para qualquer um de nós, que queira ter um exemplo de uma pessoa iluminada, uma pessoa que transmite luz. Você vai ser o exemplo dela. E nós vamos estar indo além do que nós imaginamos, porque ela é um exemplo de mãe, de irmã, de filha, e um exemplo de mãe espiritual, como nunca eu, particularmente, nunca vi.
Quando eu conheci a pastora Vanessa, eu já vim de outra igreja. Ela não foi a minha primeira mãe espiritual, mas ela é a minha primeira mãe espiritual. Porque foi com ela que eu aprendi. Que eu tive que fazer uma portabilidade. E na portabilidade a gente tem que aprender a lidar. E eu aprendi. Porque às vezes a gente pensa que sabe tudo. Mas quando nós vamos aprender, nós vemos que nós não sabemos nada. Nós temos muita coisa a aprender. E nossa vida diária de aprendizado. E aqui está um exemplo de mulher que nós podemos aprender com ela. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu queria chamar aqui na frente a pastora Luciane, Jusileide Tavares, Maria Feitosa, Jusileide, Maria Feitosa, vamos abençoar a vida da pastora Vanessa. Ela merece toda a honra, toda a glória do Senhor, mas ela também merece. Amém? Maria Feitosa, Jusileide Tavares. Vamos orar para a pastora. Amém? Porque, bem, quem trouxe lembrancinha para a pastora, eu fiquei cervejada, um abraço nela, entregar a lembrancinha, certo? Nós vamos abençoar a vida da pastora, em seguida cantamos os parabéns. Vamos orar, vamos impor nossas mãos. A partir de hoje, Pai, graças te damos hoje pela vida dessa mulher, Senhor. Colocamos ela diante de Ti nessa noite, Senhor. Apresentamos nessa noite em oração e em unidade com a igreja, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que ela só conta para Ti. Tudo aquilo, Senhor, que só o quarto, o travesseiro, muitas vezes até o banheiro deve ser. Tudo aquilo que só o Senhor é o ambiente, Senhor. Nós colocamos hoje diante de Ti em unidade a vida da pastora Vanessa. Mas hoje, Senhor, eu quero colocar também a vida da Vanessa. A Vanessa mulher, a Vanessa frágil, a Vanessa que chora, a Vanessa que tem sentimentos. Aquela Vanessa, Senhor, que muitas vezes precisa de um abraço no encontro. Aquela Vanessa, Senhor, que o Senhor trata, às vezes, de uma maneira que ela não entende, Senhor. Aquela Vanessa que, como foi dito nessa noite,
Quero dizer para mim e para você nesta noite que eu amo esta casa, eu amo pastorear essa igreja. Eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus pela equipe que o Senhor tem fortalecido nesta casa. E eu quero dizer para vocês, não desista do propósito, não desista da sua chamada, não desista dos processos, não abra mão. Todo homem, toda mulher de Deus que Ele escolhe para cumprir uma missão, primeiro ele é forjado no espiritual. Tudo acontece no céu para resplandecer na terra. E eu estava conversando com o Senhor e falando: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu vivesse tantos processos na minha vida desde o meu nascimento? O Senhor diz assim para mim: porque tem uma túnica que primeiro ela foi feita no céu e ela foi colocada em seus ombros. E carregar essa túnica requer muito esforço, mas primeiramente muita entrega. E a entrega não acontece aqui. A entrega acontece lá no seu secreto com Deus, né? Nós vamos contar muitos testemunhos ainda. Eu agradeço a Deus por ter nascido na festa das luzes, na festa de Hanukkah. Muito grata a Deus, amém? E como eu disse, nós vamos contar muitos testemunhos ainda do que o Senhor faz. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não desista dos processos de Deus na sua vida. Amém? O Senhor te abençoe.